E aí, tá servido? Não, nosso programa de hoje não é sobre culinária, e sim sobre um material que faz parte da maioria das cozinhas, o aço. É só você olhar em volta que vai ver que graças ao aço nós podemos fazer comida, aquecê-la no fogão, conservá-la na geladeira ou descongelá-la no micro-ondas. Mas não é só na cozinha que encontramos o aço. Ele faz parte da nossa vida das mais diferentes formas. Nossa viagem para entender como o aço é produzido começou no programa anterior. Então vamos ver rapidamente o que aprendemos? No último episódio nós aprendemos que o aço não é encontrado na natureza. Ele é uma liga metálica de ferro e carbono produzida artificialmente pelo homem. A coisa funciona assim. O minério de ferro é extraído das jazidas, vai para uma siderúrgica, onde é colocado num forno especial chamado alto forno, junto com as demais matérias-primas, o coque e o calcário. No alto forno, sob temperaturas altíssimas, o oxigênio presente no minério é extraído, configurando um processo de redução preferencial. O calcário, por sua vez, serve para reduzir o ponto de fusão dos compostos indesejáveis, que irão formar a escória. O produto resultante das reações que acontecem no alto forno é o ferro gusa. Composto de ferro e carbono, o gusa é a matéria-prima do aço. Mas e você, sabe o que é ferro gusa? Não. Ferro o quê? Ferro gusa. Já ouvi falar, mas não tenho certeza do que é, não. Já ouvi falar, hein? Eu também. Nunca ouvi falar. Não sei. Também não sei. Eu aprendi, mas tem muito tempo que eu aprendi isso aí, não dá para lembrar. O ferro gusa é o produto imediato da redução do minério de ferro no alto forno. Com um teor de carbono em torno de 5% e alguns elementos residuais como silício, manganês, fósforo e enxofre, o gusa, quando sólido, é um material quebradiço e sem grandes aplicações práticas. Acabamos de ver que a produção do ferro gusa acontece no alto forno. Entretanto, essa é apenas uma etapa intermediária na obtenção do produto final. Falta ainda conhecermos um pouco mais sobre a aciaria, a área responsável pela transformação do ferro gusa em aço. Dependendo da usina siderúrgica, existem dois tipos de aciaria. Nas usinas integradas, que produzem o aço a partir do minério de ferro, a aciaria refina o ferro gusa produzido pela própria usina no alto forno. Já nas usinas semi-integradas, que não produzem gusa, a aciaria obtém o aço a partir de reciclagem de sucatas. Aqui, nessa usina siderúrgica integrada, é realizada tanto a produção do ferro gusa a partir das matérias-primas no alto forno, quanto a transformação do gusa em aço na aciaria. Vamos conhecer um pouco mais? O gusa proveniente do alto forno passa pelo processo de dessulfuração antes de ser transferido para a panela de gusa na aciaria. A próxima etapa é o carregamento do convertedor, o equipamento responsável pela transformação do gusa em aço. Primeiro é carregada uma quantidade de sucata sólida, produzida pela própria usina e que será reciclada durante o processo. Em seguida, a panela de gusa é basculada, despejando o ferro gusa em estado líquido por cima da sucata. Após o carregamento da carga metálica, é realizado um sopro de oxigênio no interior do convertedor. O objetivo desse processo é promover a oxidação preferencial do excesso de carbono presente no gusa e retirar o restante das impurezas. Feito isso, o aço está praticamente pronto. Enquanto a escória resultante do processo é vazada em um pote de escória, o aço segue agora para a etapa de refino secundário, responsável pelas características finais dos diversos tipos de aço produzidos pela usina. Dependendo do uso a que se destina, o aço recebe a adição de alguns outros componentes. É o caso do aço inoxidável, por exemplo, que além de ferro e carbono, contém também cromo e níquel. Esses componentes a mais permitem que o aço inoxidável não enferruje e que possa ser usado na fabricação de materiais cirúrgicos, por exemplo. Depois da etapa de refino secundário, o aço é então encaminhado para a área de lingotamento contínuo. Aqui o aço líquido é transformado em placas através do resfriamento controlado das paredes do molde. A operação do lingotamento é toda automatizada, o que garante um eficaz controle de qualidade das placas que são depois cortadas e identificadas. Embora correspondam a um produto acabado, as placas de aço podem ser ainda retrabalhadas sob forma de lâminas, tubos e fios, de acordo com as suas diversas aplicações. As lâminas de aço, por exemplo,
são utilizadas na indústria automobilística para fazer as portas, capôs e carrocerias dos carros. Como vimos antes, existem duas formas de se produzir o aço. A primeira delas é a partir do gusa, obtido diretamente da redução do minério de ferro no alto forno. Mas nós vimos também que é possível fazer o aço a partir da reciclagem de sucatas em usinas semi-integradas como essa aqui. Vamos saber mais sobre isso? Ela utiliza na aciaria um forno completamente diferente do convertedor. Ela vai usar os fornos elétricos a arco. Esses fornos elétricos a arco, eles são providos de 3 eletrodos. No início da operação, eles fazem com que a corrente passe através da carga. Essa corrente atravessa a carga metálica e, pelo princípio da resistência elétrica, gera um calor necessário para liquefazer as matérias-primas. Então, o forno elétrico a arco ele é adequado para trabalhar com cargas com alta parcela de material sólido, diferente do convertedor. Em seguida é realizado um sopro de oxigênio sobre o banho, em processo muito semelhante àquele realizado nas usinas integradas. Aqui, além da redução dos níveis de carbono presentes no ferro gusa, também são retiradas impurezas que faziam parte da sucata e podem comprometer a qualidade final do aço. Após passar por uma série de ajustes de composição química, o aço reciclado está finalmente pronto para ser lingotado. Uma das características importantes do aço é que ele pode ser reciclado indefinidamente, sem perdas na qualidade ou quantidade. Sua reciclagem é tão antiga quanto a própria história da sua utilização. Atualmente, a coleta de sucata de metais para alimentar as aciarias semi-integradas é um negócio que gera emprego e renda nas grandes cidades do país. Além disso, a reciclagem do aço possui um forte impacto ecológico, tanto por despender menos energia do que a sua criação inicial, quanto por aproveitar sucata industrial e sucata de ferro velho. Seja a partir do minério de ferro ou da reciclagem da sucata, você viu o trabalhão que dá para obter o aço presente nos carros, construções, máquinas e objetos como essa panela? Pois é, o aço é um produto fundamental no nosso dia a dia. E agora você sabe como ele é feito. Fique esperto e até a próxima.